Amém? Eu vi você trazendo esse café no carro. Olha só, ele vai ser usado agora. Não, estou brincando. Já tomei o cafezinho já. Glória a Deus. Vamos lá, queridos. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Esse amém está fraco. Quem já encontrou, diga amém. 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 Vamos lá. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos. Não, essa aqui está errada. É 2 Tessalonicenses. É a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Isso. Agora foi. Vamos lá. E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Vamos orar? Senhor, esta é a hora da Tua palavra, Senhor, ser ministrada. E a minha oração nesta noite é que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Senhor, ministra o Teu querer e a Tua vontade para as nossas vidas, através dessa palavra de hoje. Abra o nosso entendimento, Senhor, e venha nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Consegue aplaudir Jesus? Aleluia. Louvado seja Deus. Muito bem, então, o que nós vamos falar nessa noite? Nós vamos falar sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo, queridos, eu tenho falado aos domingos sobre textos do apóstolo Paulo. Nós poderíamos falar na Bíblia inteira sobre o Espírito Santo, de Gênesis até Apocalipse. Só que nós fizemos um recorte. Nós vamos falar de Paulo. E Paulo, ele escreveu 13 cartas. E essas 13 cartas que Paulo escreveu, na maioria delas, ele fala de Espírito Santo. Ele vai falar, ele vai mostrar qual que é a ação do Espírito Santo. Ele vai falar qual é o efeito do Espírito Santo na vida da pessoa. Quando nós falamos acerca de Espírito Santo, existem muitas pessoas que elas têm o seguinte pensamento: fala de Espírito Santo, fala de poder. Realmente, existe uma relação muito grande de Espírito Santo e poder. Outros, quando a gente fala de Espírito Santo, já lembra de dons, dom de línguas, dom de profecias, já lembra de uma irmã, já lembra de um irmão, já lembra de alguém que tem dons espirituais, e aí isso também faz parte. Mas não é somente isso, não é apenas isso. Apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele faz um tratado. Ele vai mostrar para nós, através dessas cartas, qual é a função e qual é a ação do Espírito Santo, qual é o resultado do Espírito Santo na vida de uma pessoa. E eu tenho falado nessas cartas, eu tenho falado, por exemplo, em Romanos. Eu trouxe aqui, acho que foi na primeira semana, um texto de Romanos. Depois nós temos Gálatas, ele fala do fruto do Espírito. Nós temos lá em Coríntios, ele falando de dons. Então existem várias formas da gente entender esses dons, olhando para os textos de Paulo. Eu lembro que eu falei sobre Filipenses, quando ele fala da mudança do entendimento. Aqui em Tessalonicenses, nessas duas cartas chamadas Tessalonicenses, Paulo fala do Espírito Santo. E ele fala de uma forma muito clara, muito direta para nós. E eu vou ler alguns textos, eu vou pedir para a irmã Valéria colocar para mim lá em 1 Tessalonicenses, agora sim, é lá na primeira, no capítulo 1, onde Paulo vai falar acerca da primeira ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Coloca para mim, aí no versículo 5, eu já explico. Paulo, quando ele fala nessa carta aos Tessalonicenses, é muito importante a gente entender qual era o contexto. Então, se você não sabe, essa carta foi a primeira carta que Paulo escreveu. As cartas não estão em ordem cronológica. Hoje um irmão me perguntou: pastor, as cartas estão em ordem cronológica? Não. Tessalonicenses foi a primeira. Outras cartas, por exemplo, Paulo escreveu quando ele estava preso. Outras cartas, por exemplo, Paulo escreveu quando ele estava lá no final da sua vida. Você lê, por exemplo, Timóteo, você lê Filipenses, já estava no final da vida, estava preso, quase morto, quase morrendo, melhor dizendo. Essa carta aqui foi a primeira. E essa carta que ele escreve para essa igreja que ficava numa cidade chamada Tessalônica,
ele estava escrevendo para pessoas que estavam sob pressão. Eles estavam sendo pressionados, eles estavam sendo perseguidos. E olha que interessante, muitas pessoas, quando elas passam por perseguição, quando elas têm pressão na sua vida, elas recuam. Quem está entendendo, diga amém. Tem gente que desiste. Já viu pessoas que são casadas e quando alguém fica doente, o casamento acaba? Quando alguém fica desempregado, o casamento acaba, desiste? Existe isso. Pessoas que trabalham em lugares, estão lá trabalhando e começam a ser perseguidos. Não, eu vou sair, aqui não dá mais para mim. E ela desiste. Por quê? Porque dá impressão. Essa carta aqui foi escrita para pessoas que estavam sofrendo pressão. E era uma pressão terrível. Muitos estavam desviando. Existiam falsos mestres com falsos ensinos. E esses falsos ensinos faziam as pessoas desviarem do caminho de Cristo, desviarem da presença do Senhor. Então essa carta, ela é uma carta que é para trazer motivação para eles e para inspirar eles a permanecerem com seus pés firmados em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém, queridos? E Paulo fala sobre isso. Ele vai trazer ânimo para essas pessoas, ele vai animá-los para que eles não desistissem. E o primeiro aspecto que Paulo fala acerca do Espírito Santo está aqui, porque o nosso evangelho não foi, porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Coloque o versículo 6, por favor. Glória a Deus. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito. Percebe que Paulo fala que eles estavam recebendo essa carta no momento de tribulação. Quem entendeu, diga amém. Amém. A primeira ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa é trazer essa conversão ao ponto de nós nos tornarmos imitadores de Cristo. Então, se existe uma ação que o Espírito Santo causa na vida de uma pessoa, é a conversão. E não é uma conversão parcial, não é uma conversão só no domingo no culto, não. É uma conversão verdadeira. A conversão, queridos, é aquela pessoa que fazia e não faz mais. Aquela pessoa que tinha um temperamento e depois que ela foi tocada pelo Espírito Santo, ela passou a ter outro temperamento. Ah, pastor, Jesus me converteu, mas esse teu jeito também tem que se converter. Porque aquele que se converte a Cristo, aquele que o Espírito Santo age dentro dele, ele se torna imitador de Cristo. E o que Cristo faria no meu lugar? O que Cristo faria se ele estivesse no meu lugar, tendo a oportunidade que eu tenho? Será que ele iria ceder ou ele iria ser diferente? Aí, a ação do Espírito Santo, ela nos leva a uma conversão verdadeira. E essa conversão verdadeira é a mudança que só o Espírito Santo pode fazer na vida de um homem e na vida de uma mulher. Roubava, mas não rouba mais. Se prostituía, mas não se prostitui mais. Era alguém que falava só palavrão e agora não fala mais, porque o Espírito Santo transformou a vida dela. E nessa noite eu quero profetizar que o Espírito Santo vai também agir na minha vida e na tua vida, e nós também seremos transformados para a glória de Deus. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor essa noite? Diga glória a Deus. Então a primeira ação do Espírito Santo é a conversão, que só o Espírito Santo pode fazer na vida de alguém. Quem entendeu, diga amém. Amém. Em segundo lugar, coloca para mim capítulo 4, versículo 7. A segunda ação do Espírito Santo está aqui: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a, que aparece aí? Está fraco, para a santificação. Coloca o versículo de baixo, próximo. Glória a Deus. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu
Espírito Santo. Então, se o primeiro ato do Espírito Santo é levar um homem a se converter, a mudar, o segundo ato, a segunda ação do Espírito Santo em nós é nos levar para uma vida de santidade. E santidade não é ausência de pecado, porque todos nós pecamos. E a grande verdade é que nós vamos pecar até o nosso último dia de vida. Enquanto nós vivemos, nós teremos que lidar com o pecado. Só que uma vida de santificação é uma vida que dentro da pessoa existe uma ação do Espírito Santo. Então, quando eu vou pecar, sabe o que acontece? Aciona dentro de mim um ruído, um barulho, uma corneta, aciona uma buzina dentro de mim. Então, quando eu vou pecar, quando eu vou fazer algo que não agrada a Deus, o Espírito Santo, ele toca dentro de nós, e nós somos tocados por ele. Posso ouvir amém, queridos? Glória a Deus. Essa semana a gente estava dormindo e de repente o celular deu não foi só o meu, acho que o de vocês também tocou, né? Quem tocou o celular aí? Assim, tocou, não sei você, mas eu falei, pronto, Jesus voltou, queridos. Aquilo, o coração saiu pela boca. Quando nós temos a ação do Espírito Santo em nós, quando nós pecamos, ou quando nós estamos prestes a pecar, dentro de nós aciona uma sirene, dizendo, opa, aí não, volta. Posso ouvir amém, queridos? Amém. Ou quando você fala algo para alguém, imediatamente, o Espírito Santo sopra dentro de você. Quando você fala uma mentira, o Espírito Santo fala com você, opa, não, isso é mentira. E você é tocado por ele. Posso ouvir amém, queridos? Essa ação que acontece dentro de nós, isso é um processo chamado santificação. E a pessoa que tem esse processo do Espírito Santo dentro dela, ela se torna sensível à voz do Espírito Santo. Então ele não peca simplesmente pecando e vai pecando, não. Se ele tem o Espírito Santo, na hora que ele peca, na hora que ele mente, na hora que ele faz algo, na hora que ele negligencia, na hora que ele deixa de fazer, na hora que ele é conivente com algo errado, o Espírito Santo ministra no coração dele, dizendo, isso não me agrada. E se ele tem realmente o Espírito Santo dentro dele, ele se arrepende imediatamente e ele volta atrás. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Só que essa ação, ela só acontece se nós estamos dentro desse processo chamado santificação. Porque se nós não estamos em santificação, nós pecamos e nós não estamos nem aí. Nós mentimos para o filho, para a esposa, para o esposo, para o patrão. Nós mentimos para todo mundo e nós não estamos nem aí. Nós cometemos os piores erros, os piores deslizes e nós não estamos preocupados, nós não queremos nem saber. Se você pega e não sente esse sentimento dentro de você, de pesar, eu entendo. Porque ainda falta você chegar nesse patamar de santificação na tua vida. Então a santificação tem a ver com a maneira que nós lidamos com o pecado. E Paulo vai dizer que quando nós temos o Espírito Santo em nós, ele nos leva para uma vida de santificação. E nessa noite, aleluia, o Espírito Santo está aqui nesse lugar. Posso ouvir amém, queridos? E a partir de hoje nós seremos sensíveis à ação do Espírito Santo na nossa vida, seremos transformados e viveremos em santificação para a glória de Deus. Você pode exaltar ao Senhor nessa noite, diga glória a Deus. Amém, queridos? Então na verdade não é ausência de pecado, porque na verdade nós vamos pecar, sim, infelizmente, mas esse pecado ele vai ser um acidente na nossa vida. Não vai ser uma rotina constante de engano, de mentira, de coisa errada. Não, queridos, porque o Espírito Santo, ele vai habitar dentro de nós. Seremos transformados e, em segundo lugar, nós teremos uma vida de santificação para a glória de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém? E em terceiro lugar, porque esse já é o terceiro ponto, em primeiro, essa conversão
conversão que acontece em nós. Em segundo lugar, acontece em nós esse processo de santificação. Daí vem o terceiro processo, está aqui no capítulo 5. Coloca lá para mim, por favor. E o capítulo 5, a partir do 16, diz assim a palavra de Deus: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 19, não extingais o Espírito. 20, não desprezeis as profecias. 21, examinai tudo e retende o bem. Abstende-vos de toda aparência do mal. 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Versículo 25: irmãos, orai por nós, saudai todos os irmãos com ósculo santo. Amém, queridos? Amém. Paulo vai falar que esta ação do Espírito Santo em nós traz a conversão. Em segundo lugar, ela traz em nós esta ação de santificação. E em terceiro lugar, ela vai nos dar a capacidade de nós vivermos em comunhão, em comunidade. Uma das coisas mais difíceis, mais desafiantes da vida cristã é a vida em comunidade. Porque servir a Deus não é uma contemplação como você faz numa montanha contemplando a natureza. Eu vejo Deus, amém, você pode ver Deus, mas isso não é vida com Deus. Você olhar a cachoeira, você olhar a imensidão do mar, você vê o passarinho cantando, isso você vê Deus. Mas a vida com Deus não se dá contemplando a natureza. Quem entendeu, diga amém. Amém. Como que se dá a vida com Deus? Em vida em comunidade, orando um pelos outros, eu sendo uma bênção na vida do meu irmão e ele sendo uma bênção na minha vida. Aleluia. Eu sentindo as dores do meu irmão e ele sentindo as minhas dores, e um orando pelo outro. Então alguém chega para mim e fala assim: pastor, eu estou enfermo, ore pela minha vida. Eu não estou enfermo, mas eu oro por ele como se fosse pela minha saúde. Alguém chega para mim e fala assim: pastor, ore pelo meu pai, ore pela minha mãe, porque está passando por uma situação. Eu vou orar, apesar da minha mãe ou meu pai está tudo bem, eu vou orar como se fosse o meu. Isso é vida em comunidade. E essa capacidade quem nos dá é o Espírito Santo, de nós estarmos aqui, de nós estarmos em comunhão, de nós estarmos sendo bênção na vida do outro. Posso ouvir um amém, queridos? Ninguém faz isso porque é bonzinho. Ninguém faz isso porque é alguém que é melhor do que o outro, não. Nós só fazemos isso porque dentro de nós existe a ação do Espírito Santo. E